Meus amigos, Trump tomou posse da presidência dos Estados Unidos e já fez mais de 200 despachos. Meus amigos, ele já colocou ponto final em pelo menos 4 planos do Lula. Eu quero te mostrar tudo que ele fez, né? Não tudo, mas a maioria das coisas importantes que Trump tomou decisão e como isso bate de frente no Brasil, como isso pode acabar com a esquerda aqui no Brasil. Meus amigos, a esquerda já está desesperada aqui no Brasil. Eles não esperavam que ele ia tomar uma decisão tão rápida e forte contra essa agenda que está no mundo e também esse totalitarismo que está sendo instalado aqui no Brasil. Meus amigos, eu quero te mostrar tudo. Antes eu só te peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá ok? É muito importante a sua participação e você também comentar aqui embaixo a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, não deixa eles te calarem, ainda mais agora que os ventos estão soprando a favor da direita, tá ok? Primeiro eu quero te mostrar esse vídeo aqui, tá? De um parceiro ali do Trump, onde ele também está ali comandando os Estados Unidos. Um recado muito importante e você vai entender o porquê. Olha só, tem legenda, tá? Então fica esperto pra ler aí, olha aí. Well, first of all, it's the existing law of the country, right? Our laws basically say that you are inadmissible under a visa, student visa, to be a teacher here, to be a tourist, whatever, if you are a supporter of a designated terrorist group. And then this week, we see people marching at universities and in the streets of our country and so forth, celebrating what Hamas has done, justifying what Hamas has done. These are supporters of Hamas. Those people who are here, okay, on a visa, to be a student, to be a professor, whatever, those people need to go. They should never have been allowed in. We probably didn't know that about them. I mean, no one's going to tell you I'm a Hamas supporter on the way in. But once we know you are, our laws say you shouldn't have a visa and you need to go. Meus amigos, o que ele diz aqui é o seguinte: qualquer um que seja chefe de estado, cidadão comum, estudante, professor, policial, turista, pode ser o que for. Se você apoia grupos terroristas, se você apoia Hamas, Hezbollah, que seja, você vai perder o visto americano e não vai pisar na terra americana. E acabou. Aí eu queria te perguntar, você se lembra de algum país aí no mundo todo que se posicionou ao lado do Hamas? Você lembra algum país que ficou mandando indiretinha para Israel, chamando Israel de genocida, chamando Israel de nazista, falando que Israel estava cometendo terrorista e estava do lado dos verdadeiros terroristas? Você se lembra alguém assim? Bom, eu acho que o Brasil está nesse meio. Meus amigos, Lula, ministros da Suprema Corte, pessoas do alto do escalão ali do PT, todos esses estão na mira dos Estados Unidos. E o recado foi muito claro. E outra coisa muito importante, que Donald Trump também tomou uma decisão logo após ser empossado. Olha aí. E nós vamos acabar com essa política, essa insanidade de transgêneros, tirar isso tudo das nossas escolas, acabar com essa insanidade. E sempre lembrem, isso é tão fácil que isso vai ser feito amanhã. Nós vamos manter os homens fora dos esportes femininos. Eu vou defender a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e o direito de ter armas e portar armas. Depois de anos de construir e defender as nações estrangeiras e proteger terras estrangeiras, vamos finalmente construir o nosso país, defender nossas fronteiras e proteger nossos cidadãos. E vamos parar com essa imigração ilegal de uma vez por todas. Nós não vamos ser invadidos, nós não vamos ser ocupados, nós não vamos ser vencidos, nós não vamos ser conquistados. Seremos uma nação livre e orgulhosa, mais uma vez. E isso vai acontecer amanhã, ao meio-dia. Meus amigos, como vocês podem ver, Trump continua, com seu discurso forte, onde ele mostra que ele não vai retroceder. Os americanos colocaram ele para uma coisa nos Estados Unidos: ajeitar a casa. Estava uma várzea depois de 4 anos de governo esquerdista.
Eles distribuíram dinheiro para o mundo todo, investiram em regimes esquerdistas no mundo todo. Você sabe, abriram fronteiras, colocaram estrangeiros ilegais para dentro do país, acabaram com o tanto de lei, fortaleceram, né, essa ideologia, essa agenda woke. Eles destruíram os Estados Unidos. E eu sempre disse aqui no meu canal, a gente sabe que Trump vai sim, através de suas decisões, ajudar o Brasil. Mas primeiramente, ele vai colocar ordem na casa. Porque destruíram. Pensa, passaram por 4 anos de esquerda, a gente já passou por 20. A gente sabe a destruição que causa. Então, realmente ele está com esse posicionamento firme para lutar contra todos esses esquemas dos esquerdistas. E outra, o mais principal, a liberdade de expressão, a luta contra a censura. Donald Trump já declarou que vai travar uma guerra contra isso, porque ele sabe muito bem como é ser perseguido pela, né, máquina pública, pelos poderes. E meus amigos, agora eu quero mostrar pra vocês o vídeo, né, do Deltan Dallagnol mostrando pra vocês certinho quais são as decisões do Trump que está acabando com os planos de Lula. É muito importante, tá? Me ajuda a compartilhar esse vídeo. É muito importante que os brasileiros saibam o que está acontecendo no Brasil. Olha só esse recado aqui. Donald Trump toma posse hoje e já ameaça 4 planos de Lula. Tudo que o Lula não queria, gente, aconteceu. A direita está de volta ao poder nos Estados Unidos. Olha, o Lula não só torceu pela Kamala Harris, mas ele deu declarações desastrosas há 4 dias das eleições lá nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Há 4 dias das eleições, Lula disse que Kamala é melhor para os Estados Unidos e disse: estou torcendo. Olha as declarações aqui, que elas são absurdas. Ele coloca aí, ó: com Kamala Harris é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. Nós vimos o que foi o presidente Trump, aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia, e esse modelo ruiu. E olha aqui o que ele diz, ó: temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, América Latina e em vários países do mundo. É o nazismo e o fascismo voltando a funcionar com outra cara. Vejam aí que Lula sugere aqui que a volta do Trump é a volta do nazismo e do fascismo. Gente, essa é uma declaração extremamente agressiva contra um candidato à presidência simplesmente da maior potência global. Sem falar que tudo que eles discordam é nazismo e fascismo para eles, né? E olha aqui, ó, o que ele segue dizendo. E como eu sou amante da democracia, amante, né? A gente viu que o Lula é amante da democracia, mas ele é casado com ditaduras como da Venezuela. E ele segue aqui: eu, amante da democracia, acho a democracia mais sagrada que nós conseguimos construir para bem governar os nossos países. Só não critica as ditaduras, né? E aí fala: eu, obviamente, fico torcendo pela Câmara ganhar as eleições. Essas declarações do Lula que o Deltan trouxe aqui pra gente realmente é assim, beira a hipocrisia, né, pessoal? Acuse-os daquilo que você faz, chame-os daquilo que você é. Ele fala aqui: não, tem mentira pra todo lado. Ele é o cara que mais mente no Brasil, é o cara que mais solta dado mentiroso, que mais inventa números, que mais mente. A mentira é destilada todo santo dia pelo governo dele, por ele. Ele beira assim a loucura, a hipocrisia em pessoa, nazismo e fascismo voltando a funcionar com outra cara. Sim, regimes totalitários que oprimiam seus opositores, que forçavam pequenas etnias, né, matavam as pessoas, prendiam pessoas, principalmente os opositores, aqueles que não concordavam com seus, né, sua forma de governar. Tudo isso é como a esquerda age, é como eles fazem aqui no Brasil. E não, eles acusam você do que eles fazem, chamam você do que eles são. Essa é a cara da esquerda. Vamos continuar com o vídeo aqui. Só que essa declaração do Lula é totalmente inapropriada. Não é só uma posse errada, ela é errada de se fazer. E ela foi criticada até pelo Globo, pelo Guga Chakra. Olha aqui, ó: Lula erra ao declarar apoio à Câmara. Não cabe a um chefe de Estado estrangeiro se posicionar abertamente sobre o processo eleitoral democrático em outro país. Não é Lula que é todo assim: soberania, não interfiram com a soberania do Brasil, essas nações colonialistas. Agora o que ele está querendo fazer? Interferir na eleição estrangeira? É isso aí? Olha a hipocrisia desse povo. E é claro, gente, que fazer uma presepada dessas traz consequências ruins para todos nós. Lula é um desastre nas relações internacionais, é um anão diplomático. Isso gerou medo até no pessoal do próprio governo subordinado a Lula. Primeiro eles deram uma declaração passapano aqui dizendo:
Brasil, aqui são os diplomatas do Brasil, avaliam que o apoio de Lula à Câmara não prejudicará a relação econômica com os Estados Unidos. Deram uma passadinha de pano, mas aí aqui, ó, vem a verdade aqui na linha fina. O governo brasileiro teme a promessa do Trump de aumentar a tarifa sobre os importados. Por que teme isso? É claro que tem que temer. Os Estados Unidos são o segundo país do mundo para o qual a gente mais exporta. Exportar significa riqueza vir para cá, dólares entrando para cá, significa dinheiro entrando, empreendedorismo, emprego, renda crescendo, e existe um risco do Trump colocar tarifa alta e isso reduzir tudo isso que eu mencionei. E esse medo agora está se concretizando com uma ameaça do Trump de retaliar o Brasil, especificamente pela proibição de deixarem o Bolsonaro e a posse do Trump, como eu mostrei num outro vídeo para vocês que eu vou deixar no final aqui na tela e também na descrição, que é imperdível. É um vídeo que já atingiu aí 2 milhões de pessoas só nessa última semana. Ou seja, gente, Lula fez uma aposta idiota e insensata na Câmara, com riscos ao Brasil, e perdeu. E para você entender ainda a ameaça aos 4 planos do Lula que eu vou mostrar para você nesse vídeo, eu preciso ainda dar um pouquinho mais de contexto. Hoje vai ser o grande dia da posse do Trump, com várias tradições americanas acontecendo, como o famoso juramento, discursos, desfiles, e o Trump já chegou chegando. Ele quebrou precedentes e ele convidou vários chefes de estado para sua cerimônia, como o presidente Milei da Argentina e o ex-presidente Bolsonaro, que, como vocês sabem, foi barrado por Moraes. Mas o Bolsonaro vai ser representado lá pela esposa Michele e por uma comitiva de parlamentares de direita, que conta com Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten. E o governo brasileiro ele vai ser representado pela embaixadora de Washington. E os eventos, gente, já começaram. Ontem mesmo teve um grande comício do Partido Republicano com direito à dancinha do Trump e a apresentação do grupo Village People cantando YMCA, que virou um hit na campanha do Trump. E ele chamou ao palco para discursar nada mais nada menos do que ele, Elon Musk, dono do X, da Tesla, da SpaceX, e a mesma pessoa que o ministro Alexandre de Moraes censurou e contra quem abriu inquéritos. Será que tem gente no STF, gente perdendo os cabelos agora ao ver Musk com essa moral toda? Agora, quem deve estar mesmo também preocupado, sem dormir aí com a chegada do Trump ao poder, com todo esse ambiente de animosidade que eu expliquei para vocês até aqui, para agora a gente poder ir direto ao ponto, é o próprio presidente Lula. Por quê? Porque o Trump deve frustrar 4 planos seus, como mostrou esta matéria aqui da Gazeta. Olha aí, ó, os 4 planos. A gente já vai continuar aqui com o vídeo dele, pessoal. É só muito importante ressaltar, né, que como o Trump está forte. Tem gente que está duvidando que ele vai ter todo esse poder, que ele vai conseguir realmente bater de frente com o mundo inteiro praticamente, né? Porque tem muitos regimes aí que, vamos dizer, né, que estava alinhado com essa agenda da esquerda, Rússia, China, o Brasil, né, alguns países aí de ponta, a União Europeia quase inteira. Então, assim, realmente muitos falavam assim, pô, o Trump vai se isolar, vai querer lutar contra o mundo todo, será que vai dar certo, meus amigos? Olha o tanto de gente poderosa que já pulou do barco da esquerda para ir pro lado dele. Primeiro que ele saiu da OMS, aquela Organização Mundial da Saúde, que, né, eu não vou comentar aqui porque derruba mesmo vídeo no YouTube falar de saúde e falar daquelas coisas lá, né, daquelas coisas lá. Derruba vídeo mesmo, não pode falar, tá? Então, tem aí também Elon Musk, que era esquerdista 100%, ajudava, financiava governos de esquerda e pulou pro lado da direita. Mark Zuckerberg, muitos dizem assim dizem dele, né, que não, o Mark, dono da Meta, né, dono do Facebook, Instagram, ele só toca conforme a banda. Se for governo esquerdista, ele vai pro lado da esquerda, se for governo de direita, ele vai pro lado da direita. Eu não duvido que seja isso não, que ele esteja preocupado, né, no dinheiro e na sua segurança, claro que não, mas já é os ventos também soprando a favor da direita. Por quê? É uma rede social, uma das maiores do mundo, né, que é o Facebook e o Instagram, essas duas juntas, meus amigos. Eu acho que é a maior rede social do mundo, juntando as duas. Então, assim, é uma grande força. E muito a Amazon também, né, o CEO da Amazon e várias grandes empresas, vários grandes comunicadores estão ao lado de Trump. A força que ele vai ter nas decisões que ele tomar, em tarifa que ele colocar em outro país, sanções que ele aplicar, vai ser estrondosa. Mas vamos ver aqui os planos de Lula que foram acabados por Trump, olha aí. Planos de Lula que podem ser frustrados por Trump. Acompanhe comigo que eu vou mostrar para você resumidamente quais são. O primeiro embate diz respeito justamente aos planos do governo petista de aprovar um projeto de regulamentação das redes sociais do Brasil, o famoso PL da censura. A avaliação dentro do próprio governo Lula é de que o alinhamento de empresas como a comandada por Mark Zuckerberg e o X com o futuro governo de Trump pode acabar dificultando a tramitação do projeto no Congresso brasileiro, que
Projeto esse que já foi barrado pela população em 2023, quando estava lá no Congresso. Musk, inclusive, foi indicado por Trump para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, uma espécie aí de ministério que o Trump criou só para o Elon Musk. Ou seja, gente, regular as redes, que é o grande sonho de Lula, da esquerda, do STF, agora ficou mais difícil. E veja agora, vamos aí pro segundo plano de Lula frustrado, que está ameaçado pelo governo Trump. Aí, posse de Trump ameaça a agenda ambiental de Lula. Existe um temor, por exemplo, de que uma eventual ausência do norte-americano acabe esvaziando a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento vai ser realizado em novembro, em Belém, no Pará, e é uma das principais apostas da agenda internacional de Lula para esse ano. Além de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, como fez em seu primeiro mandato, a expectativa dos petistas é de que Trump boicote a definição de novas metas climáticas para 2035. O Trump tem uma visão da gestão do clima bem diferente daquela do Biden e o grande evento do Lula aí pode flopar. Vamos então, gente, agora ao terceiro plano frustrado. Aí, ó. Além da renovação das metas do Acordo de Paris, a COP30 pretende discutir o financiamento para ações de mitigação e adaptação ao aquecimento global. Os países emergentes e mais pobres querem recursos para essas ações e cobram a liberação de 100 bilhões de dólares anuais. Em uma gestão Trump, acredita-se que vai ser praticamente impossível arrancar recursos financeiros dos Estados Unidos para isso. Então, se Lula achava que ia conseguir mais dinheiro que os Estados Unidos, já pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não deve acontecer. E, por último, quarto plano frustrado. Outro plano de Lula que pode ser prejudicado com a chegada do Trump aos Estados Unidos diz respeito à criação de um meio de pagamento alternativo ao dólar para transações financeiras feitas pelos BRICS. Gente, antes do OTAN, né, ele terminar de explicar sobre essa moeda, esse negócio da moeda que substitui o dólar é o que mais vai pegar. Por quê? Quer dizer, a liberdade de expressão, né, é a principal pra gente. Porque a gente tá sendo cerceado, a gente não tá conseguindo lutar politicamente, né? Porque a gente não tá podendo falar, pessoas estão sendo presas, o brasileiro tá com medo, né, de colocar a sua opinião. Então, tem essa questão da liberdade de expressão, mas essa questão da moeda, quem foi que foi lá no BRICS, que o Trump já não gosta, o Trump não gosta do BRICS, hein? Quem foi lá no BRICS falar de substituir o dólar? Você se lembra? Você sabe qual foi o país que teve essa brilhante ideia? Bom, foi o Brasil, a mando do Lula. Isso mesmo, o Lula abriu a boca e pediu a substituição do dólar, ele falou. E o Trump já comentou sobre essa questão de tarifar, de colocar imposto, de colocar taxa em quem tá falando de substituir o dólar. Então você acha que o Trump não tá sabendo quem é que teve essa ideia maluca? Foi o Brasil de Lula. Meus amigos, essa questão da moeda vai pegar firme. O Trump chegou a falar publicamente que poderá aplicar tarifas de 100% sobre os países membros dos BRICS, caso não se comprometam a abandonar os planos de criar uma nova moeda ou criar um meio alternativo ao dólar no comércio internacional. Ou seja, o Lula maquinou um plano conjunto para enfraquecer a economia americana, mas o Trump não vai deixar barato esse plano aí dos BRICS. E tudo isso, gente, pode ser apenas uma pequena fatia do problema em razão da animosidade que o Lula e o STF criaram com o Trump e com seus aliados. Então a gente pode estar vendo aqui essa possível frustração aí de 4 planos como um topo aí de um iceberg. E, gente, com todo o poder do Trump, eu, se fosse o Lula ou o Alexandre de Moraes, estaria mesmo bem preocupado com a chegada do Trump ao poder, depois de tudo que os brasileiros fizeram para criar esse clima e para trazer consequências ruins sobre todos nós. E para mais gente entender como esses erros e abusos do Lula, do STF, prejudicam todo o Brasil, e para ver uma grande mudança na presidência e no Senado em 2026, não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, senta o dedo aqui no like. E nesse momento, gente, é reconfortante a gente recordar um versículo bíblico que nos ensina a importância da esperança, da gente esperar por dias melhores que podem vir a partir de 2026, da mesma forma como a direita deu a volta e voltou à presidência dos Estados Unidos. Em Salmos 30, capítulo 30, versículo 5, a gente lê o seguinte, separei o textinho aqui para vocês, que é um texto conhecido por todo mundo, nem precisava aqui que é decor, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem enfrentado muitas tribulações, a gente tem presenciado situações dificílimas acontecendo no Brasil e no mundo.
Contudo, é fundamental a gente manter a resiliência, manter a esperança, manter o trabalho, porque dias melhores virão. Gostei muito de trazer esse vídeo para vocês, né? E principalmente esse recadinho final do Deltan, muito bem falado. É muito importante a gente sempre colocar a Bíblia e Deus no meio dessas coisas. Por quê? Porque além de ser uma guerra política, é uma guerra espiritual também, né? A gente sabe que é o bem contra o mal. Você que não é leigo, você que entende um pouco das coisas, você sabe disso. É o bem contra o mal o tempo todo. E a gente não tem o lazer, a gente não pode ter o prazer, o luxo de achar que tá tudo bem e parar de lutar. E ficar quieto e falar, não tô nem pra política, não brigo mais, não. A gente precisa continuar lutando e cobrando políticos, indo pra cima, se mobilizando, indo pra rua e faz manifestação e faz greve para tudo. Nós temos que fazer isso, porque a gente precisa recuperar o nosso país, a gente precisa tirar o país da mão desses corruptos que estão aí hoje. Bandidos condenados que já meteram a mão em dinheiro público, já desviaram dinheiro da saúde, já fizeram escambau no Brasil, estão lá novamente. A gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma. E agora com Trump na presidência dos Estados Unidos, meus amigos, a gente tem tudo para continuar pressionando e fazer barulho. Agora é a hora da gente fazer barulho aqui no Brasil, mostrar que a gente tá contra esse governo que tá aí, porque o mundo está vendo o quê? O mundo vê as ações do governo, aí vê o governo querendo censurar o ex-opositor, vê o governo se posicionando ao lado de terroristas, vê o governo atacando Israel, vê o governo atacando Trump. Nós não estamos em uma boa condição. Precisamos fazer barulho para mostrar que o povo brasileiro não concorda com essas ações do governo, não concorda com essas ações do Lula. Estamos precisando de ajuda para tirar essa corja que está aí, né, dominando o nosso país. Então é muito importante que você faça o quê? Compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para mais pessoas, alerte os brasileiros, é muito importante essa sua participação, tá ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.